amigos, bem-vindos de volta ao canal Mundo 360. Eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Direito Internacional Aplicado, aquele momento no qual a gente conversa mais seriamente sobre direito internacional. E hoje, nesse episódio, eu quero voltar ao episódio anterior, àquele no qual eu já introduzia o tema da ordem pública e a importância da ordem pública para o direito internacional privado. Eu costumo dizer que o direito internacional privado brasileiro, ele se assenta sobre duas grandes pilastras fundamentais, dois grandes pilares substanciais. Um é o conflito de jurisdição, ou seja, quando o juiz brasileiro é competente para julgar e quando o juiz brasileiro não tem competência, não tem jurisdição, ou seja, não pode julgar. As hipóteses de jurisdição concorrente, quando pode o juiz brasileiro, mas pode outro juiz também julgar. As hipóteses nas quais só pode o juiz brasileiro e, contrário senso, aquelas hipóteses que não cabe o juiz brasileiro julgar de jeito nenhum. Então, o tema do conflito de jurisdição é um dos fundamentais do direito internacional privado. E o outro é o tema da ordem pública, que eu já ventilava, já trazia no episódio anterior. Pois, muito bem, vamos ao tema da ordem pública hoje e vamos começar pelo artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diz o artigo 17: as leis, atos, sentenças de outro país, bem como qualquer declaração de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Eu vou destacar aqui, pela importância, o tema da ordem pública. Então, vejam que o direito brasileiro, ele está dizendo para nós, o legislador está dizendo para nós, que o direito estrangeiro, as leis estrangeiras, os atos ocorridos ou praticados no exterior, os fatos que aconteceram no exterior, bem como quaisquer declarações de vontade, sempre terão eficácia no Brasil. É o princípio da continuidade da personalidade jurídica das pessoas. É aquele princípio que diz, quando você se constitui como indivíduo, como sujeito de direito, e você dentro de uma órbita jurídica, dentro de um país, recebe, né, uma série de direitos e obrigações. Quando você sai desse país no qual você recebeu esses direitos e obrigações e se muda para outro ou se transfere para um outro país, seja passeio, seja definitivamente para fixar domicílio, seja porque você vai praticar atos do comércio num outro país, você carrega esse patrimônio jurídico com você. É o princípio da continuidade da personalidade jurídica das pessoas. Ora, por conta disso, o direito brasileiro diz, olha, os atos praticados no exterior, os fatos ocorridos no exterior, quaisquer declarações de vontade praticadas no exterior, terão eficácia sim no Brasil. É o respeito ao princípio da continuidade da personalidade jurídica. Mas não terão eficácia no Brasil, aí o legislador põe uma ressalva, se ofenderem a ordem pública. Então, a ordem pública, ela desponta como sendo um outro pilar fundamental do direito internacional privado. De um lado, nós temos garantido, né, o princípio da continuidade jurídica das pessoas, ou seja, os atos que você praticou no exterior, as declarações de vontade que você fez no exterior, os contratos que você assinou, ou até mesmo o direito estrangeiro que recai sobre relações jurídicas que poderão ser examinadas no Brasil, ora, eles serão reconhecidos no Brasil, eles terão a sua continuidade em território brasileiro. E a única exceção é a ordem pública, eles não violarem a ordem pública. Mas ordem pública, portanto, é um tema dificílimo. O que se entende por ordem pública? Porque a ordem pública vai ser essa tela, né, que vai reter os atos praticados no exterior, que vai deixar de reconhecer os atos praticados no exterior, que vai deixar de reconhecer as declarações de vontade proferidas no exterior e que vai impedir a entrada do direito estrangeiro no Brasil quando ele deve ser aplicado em um caso concreto. Bom, muito se escreveu em direito internacional privado sobre ordem pública e a conclusão a que se chegou é de que ordem pública, e eu já dizia no vídeo anterior, é de foro íntimo do intérprete.
né? Nós, inclusive usei no vídeo anterior o exemplo, o direito brasileiro é o mesmo. Quer eu tenha estudado no Rio Grande do Sul, quer eu tenha estudado no Ceará, na Bahia, no Paraná, é o mesmo direito, né? São os mesmos códigos, as mesmas leis, os mesmos regulamentos. Mas, quando nós estudamos direito, nós introjetamos esses mesmos códigos, essas mesmas leis, esses mesmos princípios, e eles aqui no nosso interior se contaminam com as nossas perspectivas do mundo da vida, né? Eles se contaminam com as nossas convicções religiosas, filosóficas, políticas, afetivas, né? E quando nós o aplicamos na prática, esses mesmos códigos, essas mesmas leis, esses mesmos regulamentos, esses mesmos princípios, esses mesmos fundamentos, eles vêm para o exterior contaminado dessas características nossas internas, desses elementos que atravessam aí o direito que nós aprendemos e que é o mesmo no Brasil todo. Então, foro íntimo, quando a gente diz em direito relacional privado, é do foro íntimo do intérprete, do julgador, significa isso, que cada julgador tem aqui as suas convicções internas diferentes uns dos outros. E por isso o direito, muitas vezes, que é o mesmo, ele não é aplicado ou interpretado da mesma forma por um juiz no Rio Grande do Sul, e um juiz na Bahia, um juiz no Ceará, mas o direito não é o mesmo, sim, mas a interpretação, a forma de aplicação, não, porque justamente o direito se contamina com o interior do intérprete. É muito difícil que o intérprete, o juiz, ele examine sem essas convicções, né? Senão seria um robô. Um terminal de computador, faria essa análise, aplicaria a lei, sem, evidentemente, essa contaminação desses elementos que estão no interior do intérprete. Bom, então aqui você já tem muito claro que atos praticados no exterior, declarações de vontade, então eu estou falando de testamentos, adoções, doações, testamentos, qualquer ato que você praticar no exterior e que lá onde ele foi praticado, ele exista, seja válido e eficaz, ele também será aqui existente, válido e eficaz, a menos que não fique no filtro, né, como eu chamo, na tela, na rede da ordem pública. Então, ordem pública é a convicção interna do intérprete, que se contamina no direito aplicado, no caso concreto, quando ele fará a aplicação deste direito. Quem controla a ordem pública, ou quem controla se o direito estrangeiro será aplicado no Brasil, se o ato praticado no exterior será reconhecido no Brasil, se a declaração de vontade proferida no exterior terá reconhecimento no Brasil, quem controla isso, quem é esta tela, quem faz esse filtro, é o Poder Judiciário. Desde o juiz de primeiro grau, juiz singular, até o juiz em nível de Tribunal de Justiça, né? Tribunal Regional Federal e também das nossas cortes mais elevadas, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, o Poder Judiciário como um todo, em qualquer uma das suas instâncias, é que fará esse filtro. O juiz aqui em primeiro grau, quando ele recebe um testamento feito na Itália, por um italiano lá domiciliado à época que realizou o testamento, um testamento público feito na Itália, com a presença de uma única testemunha. Quando, passado um tempo, esse italiano vem para o Brasil, fixa aqui domicílio, morto, os seus descendentes abrem a sucessão no Brasil, o juiz brasileiro é competente, independentemente da nacionalidade do falecido e do local onde os bens se encontram. Abre a sucessão e os sobreviventes, os herdeiros que abriram a sucessão, apresentam um testamento, quer dizer, um ato proferido no exterior. Onde foi proferido, existente, válido, eficaz. Em princípio, ele é existente, válido e eficaz. Quem vai nos dizer se ele é existente, válido ou eficaz é o juiz brasileiro, o juiz de primeiro grau, que recebeu o testamento para examinar. Né? Depois, essa questão pode aparecer em nível de recurso de apelação, então serão os desembargadores do Tribunal de Justiça
ou de um tribunal regional federal que dirão se aquele ato poderá ser reconhecido ou não no Brasil. E também vai chegar essa questão, provavelmente, no Superior Tribunal de Justiça, ou se for em grau de recurso extraordinário, no Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente diz é de foro íntimo do intérprete, é de foro íntimo do julgador, considerando qualquer uma dessas instâncias. Hoje, no que diz respeito a sentenças estrangeiras, né? Então, sentenças estrangeiras, veja, o artigo 17 diz leis, atos, quaisquer declarações de vontade e as sentenças estrangeiras só não serão reconhecidas no Brasil se ofenderem a ordem pública. No que diz respeito especificamente às sentenças estrangeiras, quem fará essa tela, quem vai nos dizer se a sentença estrangeira poderá ser reconhecida no Brasil ou não, é o Superior Tribunal de Justiça. Antes da Constituição de 88, era o Supremo Tribunal Federal, mas hoje é o Superior Tribunal de Justiça. Então, ali nós temos 33 julgadores das mais variadas partes do Brasil. Então, julgadores que vêm do Sul, da cultura sulista, ou do centro-oeste, do norte, do nordeste. Então, esse caldo de cultura jurídica do Superior Tribunal de Justiça é muito rico. E quando, a partir da Constituição de 88, a competência para reconhecer sentenças estrangeiras no Brasil passou a ser do STJ, nós vimos aí uma abertura enorme do conceito de ordem pública, porque são 33 julgadores com convicções diferentes, um aprende com o outro nos julgamentos, e nós temos visto uma flexibilidade enorme no conceito de ordem pública, ou seja, esses elos da tela, que uma vez eram bem apertadinhos quando quem controlava a ordem pública era o Supremo, ou seja, 11 julgadores, agora nós temos uma tela com elos muito mais abertos, ou seja, passa muito mais coisas para dentro do Brasil do que fica de fora no que diz respeito às sentenças estrangeiras. E esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça também vai para as cortes aqui embaixo e para os juízes singulares. Então, digamos que dos anos 90, 2000 para cá, os elos da ordem pública, seja no controle dos atos, das declarações de vontade, dos fatos, assim como das sentenças estrangeiras, passaram a entrar com muito mais facilidade do que antes, porque há um entendimento muito mais flexível da ordem pública do Superior Tribunal de Justiça do que fora no passado, e isso ajuda aqui para baixo também nas questões que chegam ao juiz singular ou aos nossos tribunais. Tanto é que o Superior Tribunal de Justiça reconhece, inclusive, execução no Brasil de dívida de jogo. Então, imaginemos, né, um exemplo concreto, o brasileiro foi para Las Vegas, jogou num cassino, perdeu tudo, lá pelas tantas precisava pagar o cassino, porque gastou além do que tinha, ele recorre a um banco nos Estados Unidos para que empreste dinheiro, para que ele possa, então, quitar o cassino e ficar devendo só para o banco, né? Volta para o Brasil e fica pagando para o banco. Passa um tempo, ele deixa de pagar o empréstimo que fez ao Banco Americano e o Banco Americano o executa. Ora, o Banco Americano tem que conseguir uma sentença favorável nos Estados Unidos, ele consegue, parte para a execução e se dá conta que a execução deve ser feita no Brasil, onde está o devedor e onde estão os bens do devedor. Então, ele vem ao Superior Tribunal de Justiça para reconhecer essa sentença americana, para homologar essa sentença americana, nacionalizar essa sentença americana e conceder a execução, ou seja, o exequatur, para chegar ao devedor e aos bens que porventura ele tenha. E o Superior Tribunal de Justiça reconhece. Mas vocês vão dizer, nossa, mas no Brasil são proibidas as dívidas de jogo, né? É proibido o jogo e também a cobrança de dívidas oriundas do jogo. Mas no que diz respeito à dívida contraída no exterior, onde elas são permitidas, onde elas não constituem crime ou contravenção, se o brasileiro contraiu essa dívida lá e não pagou, vindo se refugiar no Brasil, pois ele vai pagar sim, porque lá onde a dívida foi contraída, ela não era ilícita. Bom, ela pode até ser aqui, mas lá ela não é. É uma forma, inclusive, do STJ dizer e desencorajar a prática de crime no exterior e vir correndo de volta para o Brasil, dizendo, olha aqui, eu não vou cumprir a pena. Ou assumir uma dívida no exterior
E aqui eu não vou cumprir porque no meu país ela é proibida. Inclusive métodos de citação, processos que ocorreram nos Estados Unidos com métodos de citação e intimação de uma das partes completamente diferente do direito brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça também reconhece. Então há sim uma flexibilização dessa tela que é a ordem pública em prol do princípio da continuidade da personalidade jurídica das pessoas, né? E a inserção, evidentemente, do Brasil no plano internacional. Então, é importante se a gente pudesse sair com uma conclusão desse nosso vídeo de hoje, no que diz respeito ao tema da ordem pública, o Brasil não deixa de reconhecer o ato praticado, a declaração de vontade constituída no exterior, ou o direito estrangeiro, ou a sentença estrangeira, ser desconhecida no Brasil. Então, aquela declaração de vontade não é conhecida no direito brasileiro. O fato do direito brasileiro não conhecer não significa o impedimento daquele ato, daquele fato, daquela declaração de vontade, daquela sentença serem reconhecidas no Brasil. É preciso uma violação frontal à ordem pública, no que diz respeito aos seus pilares fundamentais. E no que diz respeito aos pilares fundamentais, tem que ser algo como nós vimos no exemplo do vídeo passado, o testamento conjuntivo feito na Alemanha por um casal que no mesmo ato declarou a sua vontade, declarou a sua última vontade. No Brasil, não é possível, porque a estrutura do direito sucessório brasileiro é que testamento é ato personalíssimo, né? É pessoal, não pode ser duas pessoas testando num mesmo ato, é ato personalíssimo. Então, nem precisava o Código Civil dizer que os testamentos conjuntivos no ocupativos estão proibidos, porque testamento é ato personalíssimo. Então, se chega no Brasil um testamento conjuntivo, feito por duas pessoas ao mesmo tempo, num único ato, num único documento, ora, ele vai de encontro, né, ao direito brasileiro. Não é uma figura desconhecida, é uma figura jurídica proibida, pena de morte, penas acima de 30 anos, ou o que vem do exterior, que seja, como a gente diz em direito internacional privado, repugnante à noção e ao conhecimento que nós temos do direito brasileiro. Bom, espero ter falado um pouco mais, esclarecido um pouco mais o tema da ordem pública, mas eu ainda vou voltar nele. Obrigada pela companhia.